Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de português. A aula de hoje é sobre divisão silábica, separação em sílabas. Vamos lá? Seguindo então, o que são sílabas? Leiam comigo. Sílabas ou sílaba é um fenômeno ou um grupo de fonemas pronunciados numa só voz. Exemplo: boca, boca, 2 sílabas. A base da sílaba é a vogal. Sem ela não há sílaba. Consoantes isoladas ou mudas não formam sílabas. Exemplo: aptidão, aptidão, 3 sílabas. Atmosfera, atmosfera, 4 sílabas. Como vocês podem ver, a sílaba só é formada quando tem junto uma vogal. Consoante sozinha não forma sílaba, beleza? E agora vamos conhecer algumas regras para separar as sílabas. Vamos começar pelos dígrafos. O que são dígrafos? São 2 letras que formam o mesmo fonema ou um som. Estes dígrafos abaixo pertencem a uma única sílaba, não podem ser separados. Exemplo: folha, chuva e queijo. Nesses próximos dígrafos, eles não podem ficar juntos, eles deverão ser separados. Quais são esses dígrafos? 2S, SC, XC e o SC. Por exemplo, pássaro, olha só, o S ele tem que ficar numa sílaba, o outro SA e o RO. Nascer, nas, depois C. Exceção, exceção. Descer, descer. Outro exemplo, 2 R's, carro. A gente separa car, ro. Não podem ficar juntos. Outra regrinha: ditongos e tritongos devem pertencer a uma única sílaba. Então, não se esqueça, nunca separe ditongo ou tritongo. Por exemplo, feixe, olha aí, feixe é um ditongo. Caixa, cai é um ditongo. Que são ditongos? São encontros de 2 vogais. Tritongos são encontro de 3 vogais, numa mesma sílaba. Paraguai, Paraguai também não separa. Uruguai também não separa. O mesmo não acontece com os hiatos. O que são hiatos? 2 vogais juntas numa palavra, porém em sílabas separadas. Elas não podem permanecer juntas numa mesma sílaba. Por exemplo, cadeado, cadeado, é um hiato. Olha só, é uma vogal que ficou separada da outra numa única sílaba. Lua, lua. Magia, magia. Saúde, saúde. Agora vamos falar sobre os encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São os encontros de consoantes. Aqueles que ocorrem em sílabas internas
não devem permanecer juntos, a não ser aqueles em que a segunda consoante é L ou R. Por exemplo, flauta. Permaneceram juntos, pois a segunda letra é representada pelo L. Prato. O mesmo acontece com esse exemplo. Pode permanecer junto, então, este encontro com essas duas consoantes. Quando for L ou R, eles vão ficar na mesma sílaba. Por exemplo, agora, apto não pode ficar junto, porque não é L e nem R. Então, a separação fica apto, abdômen, abdômen, círculo, círculo, ok? Mas atenção, não se esqueça de que alguns grupos consonantais iniciam palavras, por isso não devem ser separados. Olha só, vamos ver alguns exemplos. A palavra pneumonia, pneumonia, pneumático, pneumático, psicólogo, psicólogo. Nestes casos, quando iniciam com consoante, então eles não devem ser separados, devem permanecer juntos. Agora, vamos passar para a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quando a palavra tem uma sílaba, ela é classificada como monossílabo. Exemplo: dó, mão e cruz. Quando a palavra tem duas sílabas, ela é classificada como dissílaba. Exemplo: folha, tela e sapé. São palavras que têm duas sílabas. Quando a palavra tem três sílabas, ela é classificada como trissílabas. Por exemplo, fundação e médico. Quando a palavra tem quatro sílabas ou mais, ela é classificada de polissílaba. Então, acima de três sílabas, as palavras são classificadas como polissílabas. Por exemplo, veterano, natureza, palaciano. Todas essas palavras aqui têm mais de três sílabas. Então, elas serão classificadas como polissílabas. E agora, vamos verificar a tonicidade das palavras. O que é a tonicidade das palavras? É a sílaba mais forte da palavra. Então, elas serão classificadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por exemplo, oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítona, aquela cuja sílaba tônica é a penúltima da palavra. Proparoxítona é aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima da palavra. Então, depois que a gente divide as palavras em sílabas, a gente vai procurar qual é a sílaba mais forte da palavra e vamos classificar elas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos ver um exemplo, então? Palavras oxítonas. No caso, são aquelas onde a última sílaba ela é mais forte ou tônica. Vamos lá. Amapá, cipó, café, sorri, urubu, alguém. Todas essas palavras, a sílaba mais forte é a última sílaba. Paroxítonas são palavras onde a penúltima sílaba é a mais forte. Vamos lá.
mesa, nível, caráter, livro, álbum, lápis, né? A penúltima sílaba é mais forte aqui. Então, são paroxítonas. E as proparoxítonas? São aquelas onde a sílaba mais forte ou a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, príncipe, ótimo, fenômeno, óculos, próximo e trânsito. As proparoxítonas são as mais fáceis de ser identificadas. Por quê? Porque todas as proparoxítonas têm acento. Então, quando a antepenúltima sílaba for mais forte, ela terá um acento e será classificada como proparoxítona. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido ou tiverem alguma dúvida, vejam o vídeo novamente. Podem deixar perguntas nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram da nossa aula de hoje, não esqueçam de dar um joinha aí, ok? Um abraço para todos vocês. Até a próxima aula.